pessoal, assim, já são ali quase 14 horas, né? Então, acho que a gente pode dar início, né, à nossa apresentação aqui, à nossa fala. Primeiro, dar boa tarde, né, a todas e todos. Assim, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, né? Enfim, ao PET Ciências Sociais da nossa querida UFPR, tá? Nas pessoas do seu tutor, né, do xará, do Rodrigo Chaica, e da Letícia Bonacorsi, assim que fala, né, Letícia? Enfim, que fez toda a intermediação entre mim e vocês, né? Então, é sempre um prazer, uma honra, né, participar de qualquer coisa, gente. Na verdade, na minha alma mater, eu diria, né? O DECISO, o departamento aqui de Sociologia, no meu tempo era departamento de Ciências Sociais, né? Meu tempo assim, gente, eu entrei aqui em 1991, né? Então como estudante. É sempre um prazer, né? É a nossa casa de origem. E aí, pessoal, eu vou começar falando, e já vou começar falando, tá? Qualquer coisa vocês escrevam aí para, né, se tiver algum atrapalho, alguma coisa assim. Mas assim, começar falando do que a apresentação não é. Ela não é uma discussão mais ampla, por assim dizer, sobre o campo da ciência política. Né? E aí incluiria questões aí epistemológicas, toda a reconstrução da trajetória histórica dessa disciplina, enfim. Existe material sobre isso, depois até posso indicar. Aliás, num dos artigos que eu enviei para vocês, o artigo do pessoal de Pernambuco, lá do Dawson, ele é do Dawson, né? Do Dawson. Ele cita um artigo que eu até vou falar aqui, né, do Glaucio Soares, em que, enfim, quem quiser dá uma fuçada lá na bibliografia, porque lá tem coisa que faz essa discussão. Né? E não é o nosso, vamos dizer assim, não é o nosso escopo aqui. Tá? Nosso escopo aqui, a nossa pretensão, tá? É bem mais modesta, eu diria. Né? E arrisco dizer assim que é uma pretensão pragmática. Eu diria que até utilitarista, né? Bem funcional, assim, quer dizer, em que sentido, né? Olha, e esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? É fazer um brevíssimo voo panorâmico sobre algumas questões metodológicas, tá? Mas num determinado sentido que a gente dá à palavra metodologia, que é o sentido procedimental do termo. Né? Depois a gente vai esmiuçar um pouquinho isso, tá? Mas é no sentido técnico, né? De procedimentos mesmo, tá? Dentro da ciência política atual. Ah, em outros termos, né? E ali, gente, eu não sei se vocês estão vendo ali enfim, a apresentação, né? O PowerPoint. Ali tem meu e-mail, quem quiser, por exemplo, depois entrar em contato, né? Ficou com alguma dúvida e assim por diante, fiquem à vontade, tá? Mas assim, trata-se de a gente abordar um pouco o como e o que se produz dentro da ciência política. Tá? O como e o que. E nesse sentido, nós vamos trazer aqui alguns aspectos que eu diria que são normativos, né, dessa questão, ou seja, prescritivos, ou seja, qual que é o dever ser atual quando se trata de produzir ciência política, né? Mas a gente também vai trazer alguns aspectos aí mais descritivos, mais analíticos, ou seja, o que efetivamente se faz dentro da ciência política, né? Por que se faz assim hoje em dia? Grosso modo é isso. Bom, gente, e já que fazer ciência é recortar, né, fazer clivagens, ou seja, fender, né? Nós vamos olhar principalmente para a ciência política brasileira e latino-americana, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque, afinal de contas, é onde nós estamos efetivamente. E também, gente, porque a ciência política brasileira e latino-americana, ela, com o tempo, né, ela vai
recepcionando aquilo que se faz nos chamados países centrais, né? Nós, como somos semiperiféricos e periféricos, primeiro se faz nos países centrais, depois, paulatinamente, nós vamos absorvendo isso. Ou seja, existe uma difusão, né, na forma de se produzir ciência política, cujo centro, né, os países europeus e os Estados Unidos, principalmente. Tá? E aí, claro, embora não seja a nossa ideia aqui fazer uma discussão epistemológica, né, histórica, enfim, desde quando a ciência política chegou ao Brasil e assim por diante, né, fazer um resgate aí de 50, 60 anos, mais ou menos, né, não se trata disso, tá? Mas é necessário minimamente dar uma esquadrinhada, eu diria, né? Ou seja, localizar a ciência política na sua especificidade. Qual que é a autonomia relativa, né, desta disciplina, da ciência política, dentro das ciências sociais, que é onde nós estamos. Né? Especialmente sabendo que, bom, pelo menos eu acredito que a maioria de vocês seja formada por estudantes de graduação em ciências sociais. Tá? Que é uma coisa interessante, né? Porque é um curso que já é um plural, né? Ele é um curso multidisciplinar. Se ele é inter ou transdisciplinar é uma outra discussão extremamente complicada, mas ele é multidisciplinar, quer dizer, você tem várias disciplinas, né? Eu até tenho pena do estudante de ciências sociais por causa disso. Quer dizer, e no meu tempo era pior, gente, porque não tinha essa coisa que pelo menos aqui na UFPR agora tem, né? De você escolher alguma coisa. Não, eu quero ser cientista político, então, num dado momento do percurso, né, aí do mapa curricular, eu vou para a ciência política e assim por diante. Quando eu estudei aqui, me formei em 94, né, último ano, a gente tinha que fazer tudo. Então era uma coisa, era mais massacrante ainda, né? Mas, enfim, quer dizer, o que é localizar a ciência política nessa especificidade, né? Qual que é o nosso campo, né, vamos dizer assim? Qual que é a nossa praia? Ah, enfim, do que ela se diferencia, por exemplo, de duas áreas que são muito fortes aqui no curso, né, que são mais próximas, que são a sociologia e a antropologia. Naturalmente que eu não vou entrar nessas outras disciplinas, né? Até porque eu acredito que, inclusive, outros colegas têm vindo fazer esse trabalho, de dizer qual que é o papel, qual que é o, né, lugar, e até o lugar de fala, né, para usar um termo bastante contemporâneo, de cada uma das disciplinas aí, de cada um dos conhecimentos aí, tá? Mas assim, muito grosso modo, eu acho que vocês sabem disso, é só para a gente se localizar, falar a mesma língua, a gente pode definir a ciência política como aquela disciplina, aquela ciência que estuda o quê? As instituições do Estado. Né? Uma visão bem, né, hard, assim, bem dura de ciência política é isso. Tá? Enfim, a ciência das instituições políticas. Tá? E aí o foco da disciplina são temas como, bom, se vocês sabem, né? O regime político, democracia, autoritarismo, etc., forma do Estado, e aí entra, por exemplo, no Brasil uma questão importante que é o federalismo, né? Estado unitário, Estado federal, tal. Sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo de coalizão, sistema eleitoral, processos decisórios, processos legislativos, né? Produção de políticas públicas, incluindo aí o problema da alocação dos recursos, né? Especialmente dos recursos públicos. Enfim, essa é a nossa praia, as instituições políticas. Né? Bom, gente, e é claro que ela tem, a ciência política, né, ela tem várias, diversas interfaces, né, especialmente com as outras ciências sociais. Vamos dar um exemplo disso. Tá? Por exemplo, quando os processos políticos, né, ou eles afetam, ou eles são afetados pelas questões societais, tá? Pelas questões da sociedade, pelas questões culturais e assim por diante, nós já estamos aí numa zona de fronteira, que é a sociologia política. Isso para ficar num exemplo. Inclusive, o meu doutorado é nessa área, né, em sociologia política. Tá? Então, esse é o nosso escopo.
Esse é o nosso alcance, tá? Da apresentação de hoje. Então, definimos, basicamente, a gente vai falar de ciência política, particularmente. E uma coisa que eu sempre faço, nas exposições, nas aulas, pelo menos eu acho importante, né? É falar um pouco da nossa estrutura, né? Como é que, como é que a gente vai apresentar, né? Como é que a gente vai fazer a nossa apresentação. Ah, enfim, se fosse uma aula, deixa de ser, é o nosso plano de aula, né? Os nossos conteúdos, os tópicos que a gente vai ver. Eu particularmente gosto assim de apresentar para, enfim, o que esperar, né? O que vem pela frente. E assim, em linhas gerais, nós teremos hoje 3 momentos. Tá? O primeiro momento é assim, o que se espera, né? Primeiro tópico. Ou seja, o que nós vamos ver nesse tópico aí, né? Quais são as expectativas que o campo da ciência política tem, tá? Dos atores da ciência política, em relação a um trabalho de ciência política de qualidade atualmente? O que se espera de um trabalho de ciência política? Tá? Independentemente aí do nível, se é de graduação, pós-graduação, se é um trabalho técnico, né, ou seja, de intervenção na realidade, assim por diante. O segundo momento, né, o segundo tópico é o como se faz. Tá? Ou seja, nós vamos falar aqui um pouco, de maneira quase descritiva mesmo, né? Quase que vamos dizer assim, uma listagem, tá? De quais são os métodos mais comumente utilizados na ciência política, pelo menos na ciência política atual. Ou seja, o que é hegemônico? Né? O que tem dominado hoje em dia, do ponto de vista metodológico, a nossa disciplina, né? A ciência política. Tá? E, finalmente, na última sessão, né, inclusive é uma sessão de síntese, tá? Os resultados de tudo isso. Ou seja, se espera determinadas coisas, né, de quem produz em ciência política, se produz de determinada maneira, o que isso resulta, né? Como é que é a produção em ciência política, especialmente nesse contexto que eu mencionei para vocês. A ciência política se faz no Brasil e na América Latina. Bom, por que Brasil e América Latina? Porque é aqui que nós estamos. Né? Enfim. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. Só. Então, primeira parte é o que se espera, tá? E aí, bom, o que acontece? Eu não sei a ler o texto, né? Os textos que eu distribuí. Claro, tudo que é moça. Mas assim, um dos textos que eu distribuí é o texto que eu chamo do o pessoal de Pernambuco, enfim, que é um pessoal muito bom nessa área de pessoal, o som tá dando uma vazada porque eu acho que alguém tá com o microfone aberto. Né? Se puderem daí cortar, dá uma. Enfim, melhora um pouco. Quando Gary King é sério, né? Desenhos de pesquisa em ciência política. É um grande cientista político, metodólogo, né? E por que eu distribuí esse texto? É que eu acho, gente, que ele sintetiza muito bem o espírito da coisa, né, do que a gente quer comunicar hoje aqui para vocês. Tá? Ou seja, ele sintetiza qual que é o pensamento que está se tornando paulatinamente hegemônico.
na produção quantitativa ou qualitativa em ciência política. Tá? Enfim. Ou seja, ao ler esse artigo, tá, eu acredito que, por exemplo, vamos dizer que algum de vocês política eu vou caminhar por aqui. Como é que eu construo uma hipótese em ciência política? Eu acho que esse artigo ele é muito bom para isso. Né? E, além disso, ele tem uma coisa legal que ele foi publicado aqui, né, na RECP, Revista Eletrônica de Ciência Política, que é a nossa revista da ciência política, né, da pós-graduação aqui dos discentes da ciência política. Uma excelente revista, inclusive. Ou seja, tá? Quando a gente fala que esse é um pensamento hegemônico do ponto de vista metodológico da ciência política, do que nós estamos falando? E daí vem a coisa do que se espera. Nós estamos falando, gente, de uma expectativa que vem se generalizando. E vem se generalizando especialmente entre os árbitros, tá? Que decidem o que é e o que não é ciência política de qualidade. Então aqui a gente não vai entrar, digamos, na discussão se isso é bom, se isso é ruim e assim por diante. Mas o fato é que os principais árbitros, que são quem? Os professores, por exemplo, professoras, né, docentes, que fazem parte de bancas, por exemplo, de avaliação, de seleção, né? Os pareceristas, de editoras, de revistas. Tá? Esses são os nossos árbitros. Eles que dizem que o que vai entrar e o que não vai entrar. Tá? São os gatekeepers, né? São os caras que... E me parece que isso, né, que eles colocam no texto é algo que esteja realmente se generalizando, se tornando cada vez mais comum. Tá? E aí o cerne, ou seja, o núcleo duro do texto é o seguinte: uma boa pesquisa em ciência política começa com uma pergunta e uma ou mais hipóteses pertinentes e adequadas, que precisam ser formuladas de maneira adequada. Tá? Ou seja, isso significa que o trabalho precisa ter uma bela justificativa acadêmica, você precisa saber, né, vender o seu peixe. Ou seja, a pergunta que você faz é relevante, ela interessa ao campo da ciência política. E uma coisa muito legal que eles dizem, né? Quando eu entrei no curso há mais de 30 anos atrás, né, a gente sofria muito, principalmente com os textos clássicos. Tá? Por quê? Porque às vezes você tinha que buscar a hipótese do texto nas entrelinhas, você tinha que deduzir, né? Até mesmo adivinhar. E cada vez mais, o que vai ficando premente assim, né? É que as hipóteses não podem ser nebulosas, elas precisam estar muito claras. Então, a primeira coisa que se espera é isso, né? Quer dizer, o teu trabalho de pesquisa dentro da ciência política responde a uma questão relevante a partir de hipóteses, né, claramente formuladas, especialmente, né, se o tipo de pesquisa que você adotou, ele pede hipóteses, né? Nem toda pesquisa pede hipóteses, mas, enfim, se for para ter hipótese, que ela seja, enfim, adequadamente formulada, né? E aí, gente, eu vou mencionar, eu vou ler, e me desculpem que eu tenho que enfiar a cara na tela para ler as coisas. Eu sempre falo isso porque, como eu sou cinquentenário, eu já não enxergava de longe, agora eu não enxergo de perto. Tá? Mas nós vamos aqui definir, né? Quer dizer, o que compõe uma hipótese? Isso está lá na página 92, quem tiver o texto aí, localize. Eles dizem assim: definimos hipótese como uma conjectura, ou seja, uma resposta provisória, né, vamos dizer assim, a respeito da relação entre uma variável independente e uma variável dependente. Ou seja, uma variável que explica o fenômeno que você quer estudar, né, que você quer entender, e outra
variável que é explicada por esta primeira. Entenderam? Variável independente, variável dependente. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. E aí eles falam, uma hipótese clara tem 3 componentes básicos. Uma relação esperada, vejam bem, uma variável independente e uma variável dependente. Ou seja, o trabalho de ciência política hoje, ele, pelo menos é o que se espera, né? Ele não deve ser meramente descritivo ou especulativo. Ele deve ser descritivo, mas ele também deve ser analítico, explicativo. Né? Ele tem que mostrar relações. E aí, gente, eu selecionei aqui, quem tiver com o artigo aí também pode acompanhar, um quadrinho que eles trazem lá, não lembro em que página que está, mas acho que é logo a seguir a página 92, ali, página 93 mais ou menos. Tá? Então a hipótese precisa ser simples e clara, né? E eles têm um modelinho ali que eu achei sensacional. Vou até meio que ler aqui, interpretando, né? Em que eles vão dando exemplo até chegar na hipótese que eles consideram bem formulada, né? Um exemplo, existe uma relação entre desenvolvimento econômico e democratização. Aí eles dizem o quê? A hipótese, né, o pesquisador identificou as variáveis, desenvolvimento econômico e democratização, e até disse que tem uma relação. Tá? Qual que é o problema? A hipótese muito geral e pouco informativa. Vai mais um pouquinho. Existe uma correlação entre desenvolvimento econômico e democratização. Ou seja, já antecipou que tipo de relação é esperada, né? Mas não é suficiente. Por quê? Porque não explica, nesse caso, qual é o sentido da correlação, né? O sentido da correlação é aquela coisa, né? Por exemplo, vamos dizer assim, existe uma correlação entre altura e peso. Positiva, porque, em geral, pessoas que têm mais estatura têm mais peso. Está entendendo? Existe, por exemplo, uma correlação negativa entre, vamos lá, mortalidade infantil e escolaridade. Em geral, entre contextos de maior escolaridade, a mortalidade infantil é menor. Só para a gente... pode compartilhar, Paulo. Só para a gente poder entender, né, rapidamente o que é correlação positiva e negativa. Vocês vão estudar isso, alguns já estudaram, então. Tá? Mas qual que é o problema disso, né? O problema é que não diz o que influencia o que explica o quê. E aí ele chega, eles chegam à última formulação. Olha lá. O desenvolvimento econômico exerce um efeito positivo sobre o nível de democratização. Você está dizendo qual é a relação desenvolvimento econômico e democratização, tá? E a relação entre as variáveis. Qual que é a variável independente aí? É desenvolvimento econômico. Por quê? Ela é preditora, ela explica a sua variável dependente, a sua variável de interesse, que é democratização. Então, assim, para quem está na dúvida, como é que eu formulo uma hipótese? Isso não é só para a ciência política, é que tudo aqui que a gente vai falar são cientistas políticos, assim, eu acho que valeria para qualquer campo, né? Me parece que esse texto é muito bom para isso. Tá? Esse quadrinho aí já mata um monte de coisa, né? Então, assim, o que eu faço quando eu faço pesquisa, né? E aí eu vou confessar, gente, eu sou meio positivista, meio popperiano. Eu gosto muito de hipóteses assim, bem redondinhas, etc. Por quê? Porque ela vai te dar metade do caminho, né, para você fazer, por exemplo, pesquisa empírica. Tá? Nesse sentido que eu estou falando, é claro que pesquisa não é só isso, mas nesse sentido muito específico e que faz parte, né, dessa tendência crescente que eu mencionava, né, que está virando hegemônico na ciência política brasileira, testar a hipótese, né, e verificar se essa relação que eu pré-estabeleci, entre variáveis, ela é ou não é verdadeira. Ou até que ponto ela é verdadeira. Né? Tá, e como é que eu sei disso? Aí, gente, a hipótese orienta a minha pesquisa empírica. Pode ser pesquisa de campo,
coleta de dados secundários, até a gente vai falar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. Tá? Mas aí a importância do quê? Dos dados. Eu preciso de dados sobre, nesse caso, desenvolvimento econômico e dados sobre democratização. Então, notem o seguinte, esses dados precisam existir em algum lugar e precisam estar disponíveis. Por exemplo, eu quero saber qual é a composição do solo de Marte ou da Lua. É possível isso? Até é possível, mas será que eu tenho disponibilidade desses dados, né? Eu faço um foguete, vou até lá, pego a rocha, né, o solo, trago aqui. Então, quer dizer, a primeira coisa quando você vai construir, depois que você constrói uma hipótese, é ver, puxa, será que eu obtenho dados, né, dessas variáveis, dependentes e independentes que eu estabeleci na minha pesquisa? Tá? Ou seja, gente, em suma, as hipóteses que a gente constrói, pelo menos na ciência política, a expectativa é muito forte nesse sentido, né? Elas precisam ser falseáveis, tá? Como diria o nosso amigo Karl Popper. Nesse sentido, o trabalho de pesquisa ele é muito curioso, porque a gente precisa toda hora estar indo contra as nossas hipóteses. Tá? A gente precisa de modelos, de dados e modelos de análise, né, que tentem derrubar as nossas hipóteses, nossas conjecturas iniciais. Em outros termos, se eu não tiver como negar as minhas hipóteses, elas não servem. Tá? Pelo menos elas não servem dentro da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica. Especialmente, bom, estou falando da ciência política, que é o meu campo. Então, assim, é uma hipótese que eu não tenho como verificar. Bom, significa que sua pesquisa ela é inviável. Faça outra coisa. Esse é o primeiro elemento aqui metodológico importante, né? Enfim, relacionado à construção de hipóteses, né? E aí, claro, gente, aí, dando mais uma dica, né? Na verdade, todos vocês sabem, por enquanto, a gente está fortalecendo aqui o conhecimento que nós já temos, né? Claro que para a gente chegar a construir uma boa pergunta, né? E boas hipóteses de pesquisa, nós precisamos conhecer minimamente o nosso objeto, né? Aquele objeto que nós recortamos. E aí, gente, todo mundo sabe que nós precisamos fazer pesquisa exploratória, a gente precisa se debruçar na literatura sobre o tema, o que já se produziu e assim por diante. Já devem ter ouvido falar disso, obviamente, né? E aí, algum ou alguma de vocês poderia dizer assim, né? Bom, mas tudo que você está falando é óbvio. Tá? É óbvio, gente, hoje. Tá? E aqui, sem querer estabelecer, a gente lá em antropologia vê muito isso, né? Uma trajetória, né, de evolução linear, assim, né? Que o atual é melhor que o anterior e aquilo que vem na frente é melhor do que o presente, né? Mas veja bem, tudo que eu estou falando aqui, até hoje, não é completamente hegemônico nas ciências sociais. Eu diria que isso é um processo muito forte na ciência política. Não sei como é que é muito lá na antropologia, na sociologia, né? Faz um tempo que eu não acompanho. Essa aqui é a Maria, que vocês estão vendo, ela interrompe. Pai, sabe... Não posso agora. Filho. Não, rapidinho. Mas sabe o parquinho que estão construindo o prédio? Então, ele já está liberado para uso. Parabéns. Só que ainda não tem os brinquedos, né? Mas ainda não colocou. Tá bom, então agora com licença. Desculpa aí, gente. Tchau! É assim que é a vida, né, gente? Também não dá para... Surpreendentemente, inclusive. Mas, enfim. E se a gente olhar, por exemplo, para os demais países aqui, alguns países latino-americanos, a ciência política, pouco da ciência política que se produz segue essa vibe aqui, essa tendência que nós estamos mencionando aqui, né? Tá? Mas, enfim, eu vejo uma tendência.
Quem que é o candidato que falava lá? Eu vejo sinais. Acho que era o Emael, né? Isso vai ficando claro nas próximas sessões aqui da nossa apresentação, né? Mas assim, vou adiantar apenas um resultado, tá? Que alguns de vocês até já devem ter passado por isso. Hoje é extremamente difícil você publicar, por exemplo, num desses melhores periódicos aí da ciência política, se você, por exemplo, não faz uma descrição muito detalhada dos seus procedimentos de coleta, né? E se você não... Até o banco de dados você precisa compartilhar. Não sei se alguém já teve essa experiência, né? De a revista, o periódico, você tem que disponibilizar o teu banco de dados. Para quê? Se o avaliador, se o parecerista quiser, ele vai pegar o teu banco de dados e replicar a pesquisa. Ou seja, essa questão da replicabilidade, né, ela vem ganhando força na ciência política. Não vou dizer que a ciência política chegue a ser um dia ser uma ciência normal, né, com a biologia, enfim, uma ciência dura, né, uma coisa assim, tá? Mas, enfim, essa tem sido a minha experiência dos colegas, né? A gente precisa descrever de maneira cada vez mais minuciosa os nossos procedimentos, a nossa metodologia, que inclui inclusive, redundância, né? Que inclui você disponibilizar o banco de dados, tá? A sua coleta. E aí, bem nesse ponto, gente, nós chegamos à segunda parte da nossa apresentação, que é o como se faz, né? E o como aqui, ele significa o quê? Né? São os métodos que mais comumente têm sido utilizados no Brasil, particularmente. Já falamos isso, né? Foram métodos cuja aplicação na ciência política aconteceu antes num país central, que parece que os Estados Unidos, né, tem uma proeminência nisso, mas o Brasil ele vem, né, nas últimas décadas aí meio que assimilando isso. Volto a repetir, tá? Também uma redundância aí. Se isso é bom ou se é ruim, não está em pauta, mas é assim que vem sendo, né? E antes de entrarmos, né, de listarmos os nossos métodos, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Gostaria de fazer uma pequena digressão, abrir um parênteses. Tá, que é necessário. Primeira coisa, que até nós já enfatizamos, né? Nós não estamos inventando a roda. Tá? Nós apenas, então, somente estamos mudando o eixo do que se faz no Brasil. Então, se formos pegar a minha agenda de pesquisa, estudos, que é o financiamento eleitoral, por exemplo. A gente faz algo muito semelhante a que os americanos, né, começaram a fazer ali nos anos 70, principalmente. Ou seja, com algumas décadas, podemos dizer que de atraso, nós começamos a fazer o que em outro lugar já se fazia. Por quê? Porque esses outros centros, eles são materialmente, tecnicamente, muito mais avançados mesmo. A gente pode ser até um pouco etnocêntrico às avessas, né? Tem mais recursos, mais dinheiro, mais dados, enfim, muito mais gente pesquisando. Em segundo lugar, também é necessário fazer essa digressão, tá? esse parênteses, é o que nós estamos chamando de método aqui, metodologia. Porque metodologia pode ter um sentido muito amplo, inclusive epistemológico, né? Quer dizer, qual que é a vertente metodológica que a gente adota, marxismo. Aqui eu escolhi, não sei se essa era a expectativa de vocês que estão fazendo o curso, tá? Mas eu escolhi esse sentido procedimental. Ou seja, nós vamos falar, quando tratamos de método, nós vamos falar das técnicas de pesquisa. Técnicas de coleta, organização e análise de dados.
Enfim, que técnicas nós mobilizamos dentro da ciência política para responder às nossas questões de pesquisa, né? As nossas perguntas. Vale dizer, como é que nós testamos as nossas hipóteses? Tá? E aí, pessoal, claro que quem lê os textos, eu acho que já está notando que nós estamos fazendo uma mera resenha dos textos, né? Enfim, os textos são subsídios, né? Tanto para, digamos assim, ter um melhor aproveitamento aqui da nossa apresentação, quanto para vocês se aprofundarem depois, né? Mas eu vou me remeter aqui, principalmente no outro artigo dos pernambucanos, né? Acho que vocês já notaram que eu adoro os pernambucanos aí da ciência política, né? Que é aquele, metodologias de... Deixa eu ler direitinho. Metodologias de pesquisa em ciência política. Uma breve introdução, que saiu na BIB, né? E aí vocês devem... Quem leu o artigo certamente lembra de uma citação que eles fazem de um dos nossos maiores cientistas políticos, né? Que é... tem um pernambucano, puxa, ainda bem que eu falei bem, né? O Manuel. Inclusive, o Manuel é o nome de o Manuel Santos, não sei se você conhece, o outro Manuel, tá cheio de xará aqui, né? Atualmente é professor na Federal de Minas, né? É uma pessoa muito querida e é um dos autores daquele primeiro artigo, né, que a gente passou aí para vocês. Tá? Mas, enfim, eles fazem uma citação de um grande cientista político brasileiro, talvez um dos maiores, certamente um dos maiores, um grande cientista social, que é o Glaucio Soares, né, o Glaucio Aridilon Soares. E o Glaucio, num artigo lá de 2005, tá, que tem um título emblemático, exemplar, né, ele fala: o calcanhar de Aquiles da ciência política no Brasil. Eu tenho que sempre olhar, gente, porque eu esqueço sempre as coisas. Né? Calcanhar de Aquiles da ciência política no Brasil. Tá? E o Glaucio, nesse artigo, ele faz é quase em tom de queixa, assim, vamos dizer assim, em que ele fala da hostilidade da ciência política brasileira, principalmente aos métodos quantitativos. Ao mesmo tempo, em que, segundo Glaucio, faltaria rigor metodológico no uso de métodos qualitativos, ou seja, existiria uma tendência de os cientistas políticos brasileiros fugirem do quantitativo, alegando que fazem ciência política usando métodos qualitativos, mas na verdade nem isso fariam. Claro, ele está escrevendo lá em 2005, provavelmente ele está falando de décadas, de coisas que aconteceram há mais de 20 anos atrás, né? Mas eu vi uma entrevista recentemente do Glaucio, que ele deu em 2009. Em 2009 ele ainda falava as mesmas coisas. Tá? E, de certa forma, o que nós estamos tentando mostrar aqui é que mudou muito, principalmente de 10 anos para cá. A coisa foi rapidíssima. Né? E isso está muito explícito. É por isso que eu recomendei esses artigos, né? Porque ao ler esses artigos, vocês vão depreender exatamente isso. Tá? A ciência política brasileira está se tornando cada vez mais complexa. E essa complexificação, né, da ciência política tem a ver, inclusive, com sua institucionalização, com sua consolidação. Uma coisa muito bacana que vem acontecendo, né, a ciência política até uns 15, 20 anos atrás, ela se circunscrevia a 3 ou 4 centros. Hoje se faz ciência política, desculpem, existem bons centros de produção em ciência política em todas as regiões brasileiras, todas, sem exceção. Tá? E aí, quer dizer, uma das coisas que, vamos dizer assim, permite mensurar essa complexificação, né, é justamente a enorme renca, né, a enorme quantidade de métodos que se passou a aplicar nas últimas décadas, né? E é óbvio, gente, que nós não vamos aqui
dar uma aula de cada uma dessas técnicas. É impossível, né? O nosso tempo aqui é 1 hora e meia. Então, o que nós vamos fazer, basicamente, né? Nós vamos listar. Vamos mencionar, se for o caso, a gente vai falando uma ou outra coisa, né, em relação às técnicas. Eu penso que o texto lá do Dawson e dos colegas dele, né, é um texto que é muito interessante porque ele vai tentando esmiuçar as diferentes técnicas, e se você achar que não está suficientemente explicado ali no texto, o que você faz? Aliás, é um conselho que eu dou para todo mundo que vocês devem saber. Quem eles estão citando? Vai lá nos textos originais dos caras e lá vai ter, puxa, eu me interessei por essa técnica. Eu acredito que essa técnica, ela contempla, né, as minhas necessidades de coleta e análise de dados. Pô, olha ali no texto, mas para saber mesmo como se faz, vai nos textos originais que eles estão mencionando. Tá? Então, assim, nós vamos aqui só mencionar as principais técnicas, né? E por que eles colocaram no texto deles, né? Porque são técnicas que efetivamente vêm sendo utilizadas, não só nos grandes centros de produção da ciência política, mas no Brasil também. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar dessas técnicas, né? Eu coloquei ali na apresentação, espero que todos estejam enxergando, né? Mas como é que você escolhe uma... Bom, não vou adiantar o expediente, depois qualquer coisa a gente volta. Primeiro eu vou listar. Então, por exemplo, a minha variável é uma variável, principalmente a variável dependente, aquela que eu quero explicar. Maravilha, Pedro. A minha variável é uma variável contínua. Contínua significa o seguinte, é um número, né, dentro de uma escala que pode, inclusive, ser infinita. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma escala de democratização que vai de, sei lá, escala é complicado, ou aquela outra que eu falei, né? Índice de mortalidade infantil. Ou seja, quantas crianças morrem antes de completar 1 ano, dividido por cada grupo de 1.000 crianças que nascem vivas. Vocês já devem ter ouvido falar do índice de mortalidade infantil. É isso, né? Ora, essa é uma variável numérica contínua. Então, eu posso, por exemplo, quando a minha variável dependente ela é contínua, eu posso, por exemplo, fazer uma regressão linear, colocando na minha equação, na minha fórmula, as diferentes variáveis independentes que eu, por hipótese, acredito que afetam o índice de mortalidade infantil. Não vou ensinar a fazer regressão linear aqui, até porque, primeiro, que eu não sou a pessoa mais balizada para isso, embora use muito o método, né? Nós temos excelentes professores aí aqui no departamento aí que, enfim, tratam disso. Ou a gente pode, num outro momento, né, fazer um curso de cada, ou pelo menos de algumas dessas metodologias aí. Não, mas a minha variável ela é categórica, né? Ela é binária, é uma DANI, mulher-homem, por exemplo, regressão logística. E assim sucessivamente, análise fatorial, análise de cluster, análise de correspondência, modelos de equações estruturais. Essas que eu mencionei até aqui são as técnicas que eles mencionam no texto. Eu adicionei mais uma, que eu até estranhei a ausência no texto deles, né? Mas eu até entendo, que é uma técnica que eu e meus colegas utilizamos, que é a análise de redes sociais. E que, na verdade, os textos que vocês leram, principalmente o texto do Adriano, lá do Rafael, da Maiane, usam análise de redes. Por exemplo, aquelas análises de cocitação, elas, no fundo, são uma análise de redes. Mas depois a gente fala um pouco disso, tá? Então, aqui é só para a gente citar. Né? Acho que vocês compreendem que é impossível a gente ensinar cada uma dessas técnicas aqui, porque são, né, mais de 10 técnicas que nós vamos mencionar somente nesta apresentação. Né? Isso tudo são técnicas quantitativas. O que eu quero dizer com isso? Né? O que é uma técnica quantitativa nesse sentido? É quando meus dados são quantitativos.
Aí eu emprego, por exemplo, técnicas quantitativas. Então, conforme nós vamos ver, mas não custa já adiantar, o tipo de dado que eu tenho é o que vai realmente determinar o tipo de técnica eu escolho. Isso não é só ciência política, mas a ciência política usa essas. Tá? Por quê? Porque os dados que a ciência política mobiliza, né, podem ser coletados e analisados com essas técnicas. É muito simples. Não é uma questão de gosto. Eu quero fazer. Às vezes, e é uma coisa engraçada, gente, vou abrir um baita de um parênteses aqui, né? Que é assim, nós recebemos algumas pessoas, alguns estudantes, né? Algumas estudantes, dizendo, professor, eu quero fazer uma análise de rede. Por quê? Porque eu achei legal. Mas assim, eu recomendo fortemente nunca começar uma pesquisa, né, um projeto, escolhendo a técnica. A técnica é decorrente do tipo de dado que você quer coletar. Tá? E só o fato de ter todo esse conjunto enorme de técnicas aí quantitativas, né, já é uma enorme mudança que aconteceu na ciência política brasileira. Porque eles mesmos mencionam ali no texto, né, até poucos anos atrás, né, e eles fazem lá um recorte temporal, vou mostrar uns gráficozinhos aqui, quando se usava estatística, que era em 1, 2% dos artigos, era tabela de frequência. Tabela de frequência é quantos tem de cada coisa, por exemplo, de cada categoria. E hoje se faz essa renca, né, essa quantidade enorme de técnicas. Né? Tá? Não aparecia coisas que hoje são mato. Por exemplo, estatística descritiva, estatística inferencial, etc. Hoje é mato. Qualquer artigo de ciência política, em algumas revistas, tem que ter isso. Tá? Por exemplo, a nossa revista, a Revista de Sociologia Política, né? Se os dados analisados são quantitativos, tem que ter alguma técnica um pouco mais robusta. Né? Bom, e aí eles falam também de algumas técnicas qualitativas, né? As famosas entrevistas. Eu vou me fixar na entrevista para explicar, para ilustrar essa coisa dos dados que eu falei, né? Quando que eu uso entrevista, por exemplo? Porque eu gosto de entrevistar? Não. Eu uso entrevista porque os dados de que eu preciso são pessoas de carne e osso que têm. Elas vão me passar diretamente os dados, estão entendendo? Elas são a fonte primária. Por isso que eu uso entrevista. Então, quer dizer, uma coisa muito importante quando se faz um trabalho em ciência política, seja um projeto, seja um artigo, uma tese, o que quer que seja, tá? É você justificar as suas técnicas. Como é que você justifica as suas técnicas? Dizendo, olha, ela é necessária para coletar tais dados, para analisar tais dados, e assim por diante. Então, algumas técnicas aí, né? QCA, Process Tracing, grupo focal, análise de conteúdo. Inclusive, gente, no artigo lá do Dawson sobre métodos, que eu estou falando até aqui, né? Sobre as técnicas, né? Sobre as metodologias de ciência política, eles fazem uma análise de conteúdo. Não sei se vocês lembram, quem leu, lembra que tem lá uma nuvem de palavras. Ora, aquilo é uma maneira de você matematizar, né, palavras. Eles usaram as palavras dos resumos de 3.000 e tantos artigos de ciência política. Tá? Claro, ali uma análise muito só para expor quais são os principais temas pesquisados, né? Tá? Mas é uma análise de conteúdo. Enfim, gente. E aí volta a destacar, né? Como é que eu escolho, né? Ora, a escolha das técnicas vai depender muito do tipo de dado que eu tenho. Né? Ou melhor, do tipo de dado de que eu preciso. Tá? Tanto o dado, quer dizer, os dados que eu preciso coletar e analisar. Lembrando isso, né, existem técnicas, a gente pode até fazer uma combinação de diferentes técnicas, né? Por quê? Porque algumas técnicas servem para coletar e outras técnicas servem para analisar.
Vou dar um exemplo disso. Eu posso usar, por exemplo, a entrevista para coletar dados de pessoas. Por exemplo, pesquisa eleitoral é entrevista, né? Concordam? O que eu posso fazer? Voltando lá. Eu posso aplicar uma regressão, tá? Para analisar, para cruzar variáveis que eu coletei nas minhas entrevistas. Então veja que às vezes eu tenho que fazer um uso combinado de diferentes técnicas, né? Então, quer dizer, em muitos trabalhos de ciência política, vocês vão ver justamente isso, né? Uma combinação de diferentes técnicas, né? Então, quer dizer, como escolher as técnicas? Primeiro, tem que saber quais são meus dados. A partir das variáveis que eu determinei lá nas hipóteses, eu tenho que dizer quais são os dados que compõem as minhas variáveis, ou seja, eu tenho que ter uma definição operacional de cada variável. E ao definir quais são os meus dados, eu quase que automaticamente, quase que inercialmente, defino quais são minhas fontes. Querem um exemplo? Querem ou não querem? Se não quiserem, eu não dou exemplo. Não é fácil dar exemplo. Okay. Eu acho que é enriquecedor. Então vamos lá. Acabei de dar um exemplo, né? Por exemplo, os meus dados, eles estão com as pessoas, com um determinado grupo de pessoas, né? Com um determinado recorte, vamos dizer assim, uma determinada estratificação, um determinado extrato da sociedade. São jovens de 17 a 24 anos da cidade de Curitiba. Aí eu faço lá uma amostragem, também é uma técnica, né? Porque devem ter, o quê? Centenas de milhares de jovens. Então, puxa, dá um jeito lá de entrevistar uns 400. Faço o cálculozinho lá da minha amostra e tal. Quais são as fontes dos meus dados aí? Qual que é a fonte dos meus dados? A fonte dos meus dados são as pessoas, são esses jovens. Estão entendendo? Eles são uma fonte primária. Não, mas eu, por exemplo, quero saber o quanto determinado conjunto de candidatos gastou em suas campanhas eleitorais, né? Então eu preciso de dados de prestação de contas, né? De receitas de campanha ou de despesas. São dados secundários, porque não sou eu que... O TSE que coletou esses dados, né? Eles já estão tabulados lá na minha fonte. Qual que é a minha fonte? A minha fonte é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, repositório de dados eleitorais, ou seja, é uma fonte secundária de dados. Estão entendendo? A partir desse exemplo? E aí vocês, claro, para cada técnica vai ter os dados e as respectivas fontes, tá? E já falamos nisso, na combinação de técnicas, né? Então, por exemplo, eu preciso... uma coisa que a gente faz lá no nosso grupo de pesquisas. A gente faz análise de redes de financiamento eleitoral. A partir, assim, de uma coisa assim. Você tem o doador e você tem o candidato, por exemplo. Então, entre mim e o candidato, né, doador e candidato, se estabelece um vínculo, um laço, uma aresta. Isso eu consigo exprimir por meio da análise de redes. Bom, isso é a minha técnica de análise, mas antes de analisar, eu preciso coletar os dados lá do TSE, de quem doou para quem. Estão entendendo? As minhas planilhas. Então, assim, raramente nós vamos utilizar uma única técnica. Às vezes a gente tem algumas técnicas para coletar, aí a gente precisa organizar em banco de dados e a gente precisa analisar. Tá? Até aqui alguém entendeu alguma coisa? E tem também, tu pode usar alguma técnica qualitativa para arregimentar um conjunto de dados específicos, né? Sei lá, uma prosopografia para pegar alguns certos elementos e depois usar essas características para fazer uma análise quantitativa. Maravilha, Pedro. Coisas, né? Por exemplo, eu acho que dá para fazer análise de redes com uma Eu tenho dificuldade de falar essa desgraça. Prosopografia, tem que sair assim rápido que daí sai. Pô, eu vou lá e faço toda uma prosopografia, eu consigo identificar vínculos familiares, por exemplo, né, de quem...
Pô, aí eu uso uma técnica quantitativa, por exemplo, para quê? Para analisar essa coisa de maneira mais sistemática. Excelente exemplo. Um outro exemplo, eu posso fazer uma análise de conteúdo, né? Ou seja, eu estabeleço um corpus textual a partir de um conjunto de documentos e eu quero, enfim, fazer uma análise desses documentos. Aí eu posso fazer uma análise de correspondência, que eu já falei aqui, uma análise de cluster, e posso também fazer uma análise de redes semânticas, por exemplo, em que os nós das redes, em vez de ser, por exemplo, o doador e o candidato, são as palavras do texto. Então, inclusive, é muito comum, né, essa abordagem quanti-qualitativa. Tá? E qual que é o resultado de tudo isso? É o resultado desta melódia, né, como dizia uma musiquinha antigamente. É o que nós vamos ver agora, né, a nossa parte final da exposição, né, uma parte da nossa apresentação. Tá? Então, assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar 3 figurinhas. Resultado, gente, se vocês forem na Unbox, ABCP, né, eventos de ciência política, resultado é quando começa a tabela, gráfica, assim, o que já dá vamos pensar naquele filósofo Bruno Latour, se ele fizesse uma certa antropologia da cientistas políticos, isso já dá já é indício de como nós somos hoje em dia. Quando eu comecei nesses eventos, não tinha isso. Equações, não sei o quê, e assim por diante, né? Mas então, quer dizer, qual que é o resultado disso tudo que a gente mostrou, né? Desses elementos normativos, do que se espera, e desses elementos aí descritivos, ou seja, o que logicamente, né? O como se faz, né? E aí eu vou apresentar 3 figurinhas para vocês. Essas figuras, elas retratam a nossa disciplina, na minha opinião. Retratam a nossa disciplina em termos de tendências históricas, né? Então vamos ver aqui. Essas 2 primeiras figuras eu retirei lá do artigo da BIB, né? Lá do Dawson e dos colegas. Né? O que a gente vê aqui nesse gráfico? Não sei se vocês estão enxergando aí. Os numerinhos estão meio pequenos, mas o que importa não é o número, e sim a reta. Aqui. Não dá para ver, professor. Dá para ver. Para ver, maravilha. Tá, então, o gráfico 1 lá do artigo, né? Palavras relacionadas à metodologia. Então, o que eles fizeram, né? Eles analisaram artigos de ciência política em alguns dos principais periódicos, né? Entre 98 e 2019. E aqui é análise de conteúdo, né, gente? Análise, assim, eles mergulharam nas palavras e eles matematizaram a coisa. Então, vejam, em 98, 5% das palavras tinham relação com metodologia. Ficou meio estacionado, até caindo ali, né? 0 em 2002, 0 em 2004. De repente, principalmente a partir ali de 2014, assim por diante, né? Por ali começa a haver uma tendência, eu diria, inexorável, né? Em termos percentuais, das palavras, dos resumos desses artigos que tratam, que estão relacionados à metodologia das pesquisas. Então, isso aqui é um indício não, né? Isso aqui é um dado que comprova uma hipótese. Tá? A metodologia passou a ser algo mais importante. E aqui, ó, a porcentagem de artigos, né, o gráfico 3, com menções por tipo de técnica, né? Ou seja, que mencionam técnica, e aqui técnicas qualitativas, meu curso, técnicas qualitativas e técnicas quantitativas. Também, ó, saiu de... Primeiro, quantitativa era praticamente 0, qualitativa tinha alguma coisinha. Qual que é a tendência, né? Hoje, mais de 10% dos artigos, tá, eles mencionam a técnica. Tá? 10% mencionam uma técnica
qualitativa, 10% a quantitativa. Então, vejam, é uma tendência, né? Aí o próximo gráfico aqui, né? O gráfico, essa segunda figura, eu tirei de um texto, que é o texto de Adriano Codato, com dois colegas, o Rafael Madeira, que é professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, e uma doutoranda nossa, que é a Maiane Bittencourt. Eles fizeram um artigo que eu achei simplesmente sensacional, né? Que é assim, o estado da arte, né? Como é que está? Uma bibliometria, assim, uma análise bibliométrica da ciência política latino-americana. Não sei se alguém já leu esse artigo. Quem quiser ir para a ciência política, gente, eu recomendo nem fortemente, é quase que obrigatório ler hoje em dia este artigo do... Todos esses que eu mandei, eu acho que são obrigatórios, né? E esse do Adriano faz assim, é quase que um estado da arte, né? Da ciência política aqui na América Latina. E aí eu falava lá atrás que você pode usar análise de redes para fazer análise semântica, né? Análise, por exemplo, de palavras, de conteúdo. Isso aqui, gente, esse programa, esse software, né, VozViewer, ele faz exatamente isso. O que ele faz? Ele pega, por exemplo, aqui nós temos Theory and Society, né? 2 palavras. Entre elas, originalmente tinha um artigo. Desculpem. Tinha um artigo. Ou mais artigos, né? No caso, podem ser dezenas. Na verdade, eu, como sou da teoria de redes, vou dar uma explicada aqui, mas sem entrar em detalhes. O que o programa faz é uma conversão de uma rede bimodal, ou seja, uma rede com 2 tipos de nós, artigos e palavras lá dos títulos e dos resumos, numa rede unimodal, com apenas um tipo de nó, que são as palavras. Como que ele faz isso? Então, aqui tem uma palavra, aqui tem um artigo, aqui tem outra palavra. Suprime isso aqui, liga diretamente as duas. Ó. Até... Entenderam? Então, veja, no fundo é uma pesquisa que tem um aspecto qualitativo, né, de mergulhar, fazer uma análise do conteúdo, mas que isso tudo aqui é matemática, gente. É a matemática que diz que esse nó aqui, né, é maior que esse, e assim sucessivamente. Então, assim, essa figura, é a figura 3, né, lá no artigo, ela diz o quê? Quais são as palavras mais utilizadas, né, que são utilizadas pelo menos 20 vezes no corpus analisado, de sei lá quantas, quase 4.000 artigos. Tá? E aí o que a gente vê aqui? Muito interessante, você bate o olho, por isso que esses grafos de rede são maravilhosos, né? Você bate o olho e você já sabe quais são as grandes igrejinhas da ciência política, vamos dizer. Quais são os clusters, né? Aqui o software usa uma medida da análise de rede chamada cálculo de modularidade. Ele identifica comunidades de nós mais próximos entre si. E notem a extrema coerência. Ou seja, são artigos que compartilham palavras, né? Então aqui nós temos uma grande comunidade que fala do quê? É uma comunidade mais teórica, né? Ó, teoria, história, sociedade, conceito. Provavelmente os trabalhos aí de cunho mais teórico e assim por diante. Aqui nós temos aquela ciência hard, assim, dos partidos, das eleições. Então vejam como as palavras são próximas. Partido, eleição, competição, comportamento, preferência, variável, decisão, membro, disputa, oposição, ideologia. Aqui nós temos uma comunidade, que é uma comunidade tipicamente metodológica, né? Dados, né? Data, evidência, survey, evolução, avaliação, indicador, e assim sucessivamente. Aqui aquela comunidade da turma da democracia participativa, né? Participação política, capital social, deliberação, essas coisas todas. Tá? E assim, aqui a turma das políticas, a política pública, gerenciamento, instrumento, investimento, efetividade, serviço público e assim por diante.
Notem que interessante como isso permite a gente verificar o quê? Metodologicamente, né? Quais são os grandes temas com os quais a ciência política se debruça, né? Então, assim, é um belo inventário aqui dos... E lá também tem os autores centrais, né? Tem uma técnica lá de cocitação. Leiam o artigo. Aí, gente, diante de tudo isso, né? Em face de tudo isso, bom, nós temos algumas tendências claras, né? Muito visíveis, eu diria. Principalmente no as questões metodológicas da ciência política. Primeira tendência, né? O crescimento relativo dos trabalhos empíricos. Por que relativo? Relativo, o que eu estou dizendo é o seguinte: não é que os trabalhos empíricos hoje eles sejam a maioria dos trabalhos em ciência política. Mas quando você volta 2 décadas, por exemplo, o crescimento do percentual de trabalhos empíricos no conjunto, né, da produção de ciência política, assim, foi exponencial, gigantesco. Tá? Pelo menos nos periódicos de maior reputação é isso que acontece, né? Então, aqueles trabalhos mais teóricos, né, não são propriamente teóricos, né, são mais ou impressionistas ou de discussão, quase que uma revisão narrativa de literatura. A gente vê muita resenha, né, na verdade. Estão ficando relativamente menos frequentes. Na ciência política brasileira. Então, por exemplo, se você quiser ir para essa área, você vai ter que se virar um pouco, você vai ter que adotar métodos mais sistemáticos de revisão de literatura, por exemplo. A revisão sistemática de literatura. Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo, né, é assim. De alguma forma, a ciência política brasileira, tá, ela vem mudando de eixo. Tá? Então, quer dizer, quando você olha a ciência política que se fazia há algumas décadas, o que você tinha? Você tinha a prevalência de grandes teorias. Dali Marx, os Três Porquinhos ou Foucault, quer dizer, uma coisa muito mais, né, ampla, vamos dizer assim. Uma produção que era mais ensaística, tá? Muito mais influenciada pela Europa, pelos grandes clássicos produzidos em livro. E o que nós temos paulatinamente? Uma substituição dessa tendência. Então, nós vamos ter aqui uma adoção de teorias de médio e curto alcance, tá? Que explicam mais o plano empírico, que vão no concreto, né? E aí a mudança de eixo é evidente, né? Então, por exemplo, na ciência política, lá naquele artigo do Glaucio, né, que eu mencionei, os americanos eles eram muito pouco frequentes. Se a gente fizer o mesmo levantamento hoje em dia, e mais ou menos é o que o Adriano fez isso, né, para a América Latina, a gente vai começar a ver que autores dos Estados Unidos começam a adquirir centralidade, né? Então é uma mudança importante de eixo na ciência política brasileira. Tá? Uma outra coisa, né? O aumento do rigor metodológico, né? Inclusive assim com essa questão da replicabilidade dos estudos, né? Então você tem técnicas cada vez mais formalizadas de coleta, de organização, de análise dos dados. Tá? Isso está cada vez mais explícito no trabalho, os trabalhos aí de ciência política. E aí, gente, é muito fácil. Peguem a revista de Sociologia Política, por exemplo, a nossa, ou qualquer outra grande aí, né? A Dados, e assim por diante. Pegue, assim, meio que aleatoriamente um volume, né, de 20 anos atrás, 25 anos atrás, e compare com o volume de hoje. Um exemplar, um tomo, um número, um fascículo, desculpa. Compare uma coisa com a outra, vocês vão ver que, enfim, a questão metodológica ganhou um espaço
Ela se tornou central. Né? Metodológica nesse sentido que eu disse aqui ao longo da exposição, né? Ou seja, de descrição densa dos procedimentos adotados. Tá? E aqui até vale um parênteses, né? Que é assim, os próprios textos que eu recomendei a vocês, principalmente os dois últimos, né? O da Bibi, do Dawson e o do Adriano, que saiu na Brazilian, né? Eles empregam metodologias muito formalizadas para analisar a produção. Olha que interessante, a produção bibliográfica, né? Que é uma coisa completamente diferente do que se fazia há bem pouco tempo atrás, né? Quer dizer, quando você via um balanço teórico, por exemplo, o que você tinha, né? É aquilo que a gente chama de revisão narrativa. Então dependia muito do quê? Da erudição do pesquisador, dele saber o que é relevante e o que não é, e ele escolher arbitrariamente o que citar, né? E hoje isso já começa a ser visto com maus olhos, por um grupo cada vez maior. A ciência política é assim, gente. Isso tem dado, inclusive, um tremendo ruído na comunicação com outras áreas aí. É interessante esse processo, né? Não vou entrar nessa seara, se é bom, se é ruim, enfim. Mas é um fato, né? Então, quer dizer, o que nós tínhamos antes? Um argumento de autoridade. Como determinado que isso é o relevante? Então é. E hoje o que se está pedindo? Como é que você chegou a essa produção? Como é que você selecionou o teu corpus de artigos, por exemplo? Então, nesses dois artigos aí, a gente vê isso claramente, né? E mais do que isso, gente, acho que isso é um belo de um filão. Eu sei que a gente tem o LAC aqui, o Laboratório de Análise do Campo Científico, né? Eu sou, assim, por uma questão aqui de divisão do trabalho, eu sou o coordenador desse grupo, né? Mas a grande inspiração dele é o Adriano, né? O professor Adriano. É meio tipo a relação do Calçada, o presidente do Vasco, com o Eurico Miranda, vamos dizer assim. Enfim, mas quem é vascaíno sabe do que eu estou falando. Sei que nós temos vascaínos aqui. É um baita de um filão. Eu sei que o Adriano ele está trazendo a turma, né? Ele está trazendo muitos de vocês, e, enfim. Eu sou coxa branca, gente. Então parem de falar de sofrimento, né? Mas, enfim, é uma tendência muito forte. Então, quando eu quero fazer resenhas, quero fazer revisão de literatura, hoje você pode fazer isso de maneira muito mais se aproxima do LAC, né, do Laboratório de Análise do Campo Científico, e assim por diante. Por quê? Porque isso, quer dizer, a produção como objeto da ciência política. A produção em ciência política é a chamada meta-análise, né? Então, é uma coisa que vem crescendo muito, né? Nós temos aí um aumento da coautoria, né? Isso reflete o quê? Uma consolidação de um processo de constituição de grupos, de equipes de pesquisa. Quantos de vocês não estão em laboratórios aí, por exemplo? E aqui não vale aquela expressão, não sei se vocês já ouviram falar tem uma peça do Ibsen, se chama O Inimigo do Povo. Eu uma vez assisti essa peça, a última fala, ela é não, putz, vai até estragar, um dia vocês vão ver a peça, mas não tem problema. Mas tem uma fala assim, né? O homem mais forte do mundo é o homem sozinho. Aqui, primeiro que o homem já não... a pessoa, o ser humano, maravilhosa a peça. Leiam, né? Mas não é assim, gente. Aqui, fazer a coisa sozinho, né? Querer dar uma de polímata, né? O cara que sabe tudo, não vale mais, né? Então, assim, a cocitação, o trabalho coletivo, inclusive a cooperação interinstitucional, né? Ainda é tímida, ainda se produz pouco fora das suas próprias instituições, né? Mas os estudos bibliométricos já estão apontando essa tendência. Mas é minoria ainda. Gente, acabei de ir lá no mestrado, a Paula tá aí, ela vai lembrar, né? A gente teve uma aula sobre o Tocqueville, né? E ele falando lá sobre a democracia na América, né? Como algo inevitável, como um devir, e aquela coisa toda, né?
quando havia 2 ou 3 países democráticos no mundo inteiro. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está olhando para o comportamento das variáveis, né? Se a gente olhar essas 2 variáveis, por exemplo, coautoria e cooperação interinstitucional, a gente colocar numa perspectiva longitudinal, no tempo, é aí que a ciência política vai. Eu, Adriano, a gente já fez uns estudos aí, e nesse sentido, a ciência política está se descolando um pouco, por exemplo, da sociologia e da antropologia, onde a coisa da autoria solo ainda é muito forte. As revistas, por exemplo, de sociologia, elas em geral não aceitam mais de 3 autores. Quando você vai ver, por exemplo, eu estou num programa de pós-graduação que é Desenvolvimento Territorial Sustentável, que é da área de Ciências Ambientais. E nós temos uma linha de pesquisa lá que é a turma da biologia, principalmente. Eles têm artigos com... Você não consegue... 50. Claro, isso é o extremo, né? Mas, comumente, o mínimo é 7, 8 autores. Claro, muitas revistas pedem o seguinte, por exemplo, a RAP, Revista de Administração Pública. O que cada um fez? Para ver se você realmente é um coautor, né? Você tem que dizer, eu coletei os dados, eu fiz isso, eu redigi, papapá. Tá? Pelo menos isso dentro da ciência política. Uma tendência inelutável, eu diria. E, finalmente, né, uma queixa lá do Glaucio Soares, né, que a gente fica nos livros de 100 anos atrás, isso também está mudando. Né, está mudando. Nós temos uma valorização do periódico aí como suporte, né, e como destino da nossa produção. Por quê? Porque a maneira como a tecnologia da informação e da comunicação, né, das TICs, aí, se desenvolveu, é muito mais fácil ler um artigo, por exemplo, né, obter um artigo do que um livro. Só para ficar numa das razões, né, numa das variáveis explicativas. Né. Sim, a produtividade que rola na área acadêmica, que eu acho que veio para ficar. Tá? O Brasil, vocês podem ver, também não vou fazer juízo de valor se é bom ou se é ruim, né? Ferra muito com a cabeça da gente, mas, enfim. Se você olhar cada área, por exemplo, das ciências mais duras, as hard science, né? Isso, gente, é uma coisa muito antiga já. E se a gente olhar o que está acontecendo com algumas ciências sociais que estão aí numa fronteira, como, por exemplo, a economia e a própria ciência política, pelas outras eu não tenho dados para dizer, né? É o tendencial. Produzir, não só muito, mas produzir de uma maneira que você seja citado, né? Que você seja, que a sua produção ela cause impacto. Tá? Então, assim, em termos de conteúdo da minha apresentação, gente, é isso. Tá? Não sei se vocês esperavam, o cara vai ensinar as técnicas. Não é possível. Isso a gente precisa de workshops, oficinas e assim por diante, de cada uma dessas técnicas para que, enfim, isso seja viável. A nossa ideia foi fazer o quê? Esse voo panorâmico. Metodologicamente, o que se espera e o que se tem feito na ciência política. Tá? Com isso, eu agradeço, né, a oportunidade mais uma vez, tem ali meu e-mail, e quem quiser, entrar em contato, obviamente, fique à vontade. E se tiver alguma questão, enfim, se o debate suscitou alguma coisa, a gente está à disposição de vocês. Professora, deu uma... Ver se a gente consegue. Eu vou dar uma cortada aqui no meu som para... Alguém quer perguntar? Ou escrever, não sei. Professor, posso fazer uma questão? Quem que está falando? O Emílio. Emílio, diga lá, Emílio. Pode Obrigado. Eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, inclusive já vi uma palestra do professor lá, e achei interessante o professor também colocar que faz parte do programa lá do litoral, né, do BTS,
E eu queria ver como é que o professor está vendo essas questões lá no programa, como é que o professor tem tido contato com os que se refere à ecologia política. Entendi. Vou começar, estou olhando com os olhos. Eu sei que é muito infame, mas eu não resisto. Olha, gente, questão da ecologia política, né? É uma coisa muito curiosa, Emílio, que quem faz isso lá não é o pessoal da política. Quem está procurando fazer alguma coisa nesse sentido é o pessoal que vem mais da área da ecologia mesmo. Isso é interessantíssimo. Por que isso é interessante, né? Porque a perspectiva aí, ela não é nem interdisciplinar, é transdisciplinar. E isso nos permite, inclusive, produzir juntos. Então a gente tem feito coisas, por exemplo, que pega lá sociólogo, cientista político, biólogo e mais um polaco de cada colônia se junta, tá? E faz um negócio muito legal. Por quê? Porque existe um reconhecimento de que você não dá conta das coisas. Vou dar um exemplozinho que mais ou menos vai ao encontro do que você está falando, né? Mas a gente fez uma análise há alguns anos da tramitação do Código Florestal, inclusive usando análise de redes, financiamento de campanha, etc., para mostrar o seguinte: qual é o perfil dos deputados que resolveram flexibilizar a legislação ambiental no Brasil. E aí, bom, eu, por exemplo, sabia pouquíssimo da discussão do problema ambiental no Brasil, né, do problema das florestas, da preservação, talvez não tivesse o mesmo traquejo que nós em processo legislativo, como funciona o plenário, por exemplo. É isso, né? Não tem como fazer um negócio desse de qualidade se a gente não tiver uma perspectiva, eu diria que até transdisciplinar. Porque o resultante disso não é nem ciência política pura, nem... Tá entendendo? Então, assim, muito interessante, só que quem puxa é muito o pessoal da área de ecologia, né? E como é que o professor viu essa união de métodos, essa confluência, como foi o tratamento para escrever e analisar? Vocês dividiram partes dos processos da escrita e reflexão em diferentes métodos, ou já uma discussão interna? Do que é lado e aquela coisa, né? Na verdade, Emílio, o que aconteceu? Como era a gente estava avaliando um processo legislativo, então, do ponto de vista do método de análise, a gente puxou muito para a ciência política. A gente fez lá uma estatística descritiva, um outro testinho, né? Principalmente teste de comparação de médias, né? Não lembro se a gente usou teste T ou razão de chance. E assim por diante. Agora, por exemplo, toda a metodologia que foi quase um path dependence da questão ambiental, quem fez foi a turma, porque eles sabiam o que olhar. Entendeu? Então, assim, a gente fez eu falei que saiu faísca, muito pelo contrário, foi um encaixe assim tão perfeito. Primeiro que a gente fez trabalho com chegados, né? Então, a professora Liliane, o Paulinho, que é um colega meu que tem lá, o professor Ivan, que é um colega meu daqui, né? Que é da análise de redes, da ciência política, enfim. Aí tem um outro colega que é o Neylor, que eu acho que também está nesse trabalho, que o cara é administrador de banco de dados. Ele é DBA, não sei se já ouviram falar nisso. Por quê? Porque, assim, para você fazer uma coleta de dados, né, bem competente, fácil, etc., você precisa de um cara como esse, que é da área de informática. Olha que coisa louca. Então não é só assim... então, assim, não é só a gente fazer uma perspectiva interinstitucional juntando cientista político que sabe a mesma coisa de uma porrada de região. Não, a gente precisa juntar, tem que ter uma perspectiva complementar, eu diria. Complementar. Professor, eu queria encerrar minha participação só colocando que o que a gente vem tratando sobre ecologia política, em algumas perspectivas, dão uma atenção muito mais do que se refere ao poder, do ponto de vista
antropológico, do ponto de vista ontológico, epistêmico, enfim, como é que o professor vê isso, e também no que se refere à teoria da ação, à capacidade de agência dos atores, e dentro da ciência política, o que a ciência política pode contribuir com isso, o que há de híbrido nesse caminho, e já agradeço a ideia do PET e a possibilidade de participar desse espaço que é riquíssimo para a gente. Obrigado. Então, Emílio, agradecendo a pergunta, né, vai ser um achismo meu, né? E achar é um problema. Eu acho, você acha e nós coachamos, né? É um problema isso. Mas assim, o achismo mesmo. Eu diria o seguinte, a contribuição que a ciência política pode dar é tentar mudar um pouco o eixo. Não é que ele seja ruim, pelo contrário, excelente. Conheço uma colega, a professora Natália, que eu acho que é do MAD também, né, que faz coisas no gênero e tal, mas eu acho que ainda vem ao encontro daquilo que eu falava, é muito europeu, muito calcado na discussão teórica, na discussão conceitual. Está na hora de tentar, talvez, a contribuição que nós poderíamos dar, adoção de teorias de alcance mais curto, tá? E de uma pegada mais empírica mesmo, tá? De usar essas... Porque você não vê muito isso lá na ecologia política. Você usar um método sistemático de coleta, com hipótese, de ir lá testar. Eu acho que não vê, é muito uma discussão ainda assim, estou sendo até um pouco evolucionista aí, né? Mas muito assim, né? Muito conceitual, muito das grandes teleologias, né? Das grandes narrativas. São perspectivas diferentes, né? É isso. Talvez a pandemia causando uma falta de uma crise nos trabalhos de campo, talvez façam essa guinada. A turma está fazendo revisão sistemática, uma porrada de coisa para dar um jeito de defender. Então, às vezes, precisa de um empurrão como esse. Gente, alguém mais tem alguma questão? Eu estou tranquilo, tá, gente? Não tenho problema aí de tempo. Quer dizer... Eu vou só falar de novo, para quem não viu ali no chat, eu mandei o formulário de participação para o encaminhamento de certificados. Então, quem tem interesse nos certificados, por favor, preencha esse formulário. Professora, eu estava vendo aqui no chat alguns comentários. A Paula tinha falado sobre a questão da produtividade da área acadêmica, que o senhor passou por cima ali, falou um pouquinho, e ela também fez uma pergunta sobre se o senhor acha que a coautoria também pode ter a ver com essa necessidade de aumentar a quantidade de artigos produzidos. E aí também a gente tem alguns outros comentários que nem não são perguntas, que são mais agradecendo, mas acho que de pergunta temos essa da Paula. A produtividade eu tangenciei um pouquinho aí, né? Mas, olha, eu não sou contra, viu? Eu acho que o professor, principalmente a pessoa que tem um emprego numa universidade pública, eu vou falar, sei que está sendo gravado, posso me comprometer no que eu estou falando aqui, mas a gente ganha bem. Claro, tem gente que reclama, não sei o que o pessoal pensa. Eu, por exemplo, como venho de uma família pobre, acho que está tudo ótimo. Se precisasse, a coisa engrossada, daqui a uns anos a gente faz uma greve e tal, mas enfim, brincando, mas assim, o que um docente do ensino superior faz, né, numa universidade pública, por exemplo, com dedicação exclusiva? Ele faz ensino e aí pesquisa ou extensão. Obrigatoriamente alguma coisa ele tem que fazer, tá? E eu acho que ele tem que fazer isso com qualidade, com algum impacto social, inclusive. Então, acho que a gente precisa ter produtividade, a gente precisa justificar. Não sei se vocês sabem, o Brasil gasta 1% do PIB com suas universidades públicas, o que nos coloca na média mundial. Claro que aí tem muita discussão de como esse dinheiro é gasto e assim por diante. Mas não é pouco, também não é muito, mas é razoável, né? A gente precisa devolver isso para a sociedade, né? A gente precisa... eu acho assim, por exemplo, em toda a discussão que eu faço na graduação, na pós-graduação, eu sou a favor do catch-all, enfiar todo mundo aqui dentro. Na graduação, no mestrado, no doutorado, tem que ter mais vaga, tem que ter mais gente fazendo, né?
para formar massa crítica, e parte desse esforço é a produção. Graças a Deus nós temos uma bela universidade no Brasil que, na minha opinião, se não fosse ela, a gente estaria numa situação pior ainda nessa pandemia, porque a gente tem autonomia, a gente resiste. Agora, isso é resultado da produção que a gente faz, da publicação, tá? E eu acho que um pouco do que se fala do produtivismo vem de certos círculos que, bom, eu não vou especular muito sobre isso, eu prefiro ficar por aqui, eu acho que vocês entenderam qual é a minha opinião. Agora, essa coautoria, como é que eles chamam? Cerimonial, se não me engano, alguma coisa assim, que uma pessoa concede a coautoria para outra por uma questão. Isso eu não faço. Nunca. Meus colegas, eu falo por quem eu conheço, por quem é próximo. Quando a gente faz uma produção coletiva, a gente senta junto, cada um faz uma coisa. Porque não, a gente não tem jeito, Paulo. Não tem jeito. Vou falar, por exemplo, questão da análise de redes. Daí eu já respondo a Carol ali, que fez uma. Eu sei, aprendi a duras penas fazer análise de redes, mas quem era bom nisso era um colega lá, o Ivan, no começo. Só que assim, eu tinha um pouco mais de traquejo com questão de sistema eleitoral, só que para coletar dados do TSE, numa eleição, por exemplo, uma eleição geral, você vai ter 450 mil doações. Você não consegue fazer na unha. E aí você tem que linkar isso com os atributos dos candidatos, por exemplo, porque não está na tabela de financiamento, né, de receitas, se o cara ele é casado, se é solteiro, se é viúvo, se é branco, se é preto, se é pardo, se é mulher. Estão entendendo? Aí você tem que juntar dois bancos de dados diferentes. Claro que com esforço a gente conseguiria, mas se tem alguém que faça isso, com competência, só que, essa pessoa precisa fazer parte da equipe, né? Ela é autora do trabalho. Não sei se você entendeu, quer dizer, é isso, o conhecimento se tornou tão complexo que aquela coisa, né, por exemplo, do Aristóteles, que ele sabia de tudo, né? De biologia, de física, de tudo. Só que não sabia nada. Às vezes, estão entendendo? Sabia a partir do mundo que ele via, dos instrumentos que ele tinha para observar, que é uma coisa muito restrita, né? E aí, falando com a Carol, né? Se amplia as desigualdades regionais? Carol, acho que não. E eu acho que isso tem incomodado os centros, inclusive, algumas pessoas. Não a maioria é totalmente a favor do que eu vou dizer aqui. Se você olhar, por exemplo, o que era um encontro da Unpox há 25 anos atrás, 30 anos, eram 3 instituições que tinham no Brasil. Né? De tudo, e era uma coisa muito, como é que eu ia dizer, reputacional. O trabalho é bom porque tal pessoa escreveu. Não estou dizendo que é ruim, mas não tinha essa questão do teste, da replicabilidade. Aí o que aconteceu? Eu acho que essa dinâmica toda é o que permitiu, por exemplo, a turma de Pernambuco furar ultrapassar esse muro, por exemplo, e se tornar hoje um dos principais centros de ciência política do país. É fenomenal. Por quê? Porque eles, antes de quase todo mundo, eu diria que eles e um pessoal lá da UPERJ, da UFMG, principalmente e tal, eles viram tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? Eles viram tudo isso que eu estou falando aqui, né? E começou com o Enival, né? Com o pessoal que estava lá, né? Por exemplo, um deles, né? Vários. Então, assim, eles conseguiram, né? Agora, por exemplo, pega uma região no Brasil como o Norte, né? Que não é só um problema aqui na ciência política, né? Que é em todos os domínios, né? Então nós temos um centro de ciência política em Belém, né? Temos a Federal do Pará, inclusive, conheço gente lá e tal. Acho que você veio de lá, né, Carol? Assim, eu acho que a ciência política deveria, não sei se ela adota, eu não lembro, porque como eu estou nessa outra área e eu coordeno
programa de pós-graduação, eu mergulhei nos documentos de área de ciências ambientais. Mas assim, tinha que ter, nas ciências ambientais eles criaram lá um tipo de, um fator de impacto para fazer uma indução. Então eu acho que a ciência política podia pensar isso. Pô, no Norte não tem nenhum programa, né, de doutorado, pô, nós temos que ter algum jeito de, assim, ou faz interinstitucional, com padrinhos, que a federal foi assim, né? Nossa madrinha foi a URGS, e dá um jeito. Eu acho que essa coisa de ficar, não pode ter doutorado, senão... Mas isso eu posso estar errado, né? Mas eu sou mais quechol, assim, eu acho que tem que... é muito centralizado isso no país. E não é aqui no Sul, né? Não sei se eu respondi, mas agora, isso é o meu desejo, né? Não é que seja assim. Agora, se você pensar, pega o programa de ciência política aqui da UFPR. Eu acho que ele foi aberto em 2009, tentando lembrar de cabeça. De 2009 até agora, foi criado o mestrado, o doutorado, o programa teve uma boa avaliação na última quadrienal lá da CAPES, né? Ele se tornou um programa nota 5, etc. Ou seja, nós tínhamos professores fazendo ciência política dentro de um departamento de ciências sociais. Hoje nós temos um centro. A UFPR é um centro hoje, com algum reconhecimento, né, nacional. Então, só que a gente tem que ver o que o pessoal não sei se alguém é historiador aí, né? O pessoal dos análises, né? Análises, né? Os franceses. A gente até falou na aula de segunda, a longa duração, né? A longa durée da história, assim. Na longa duração, eu acho que a concentração é cada vez menor. Claro, estamos falando em ciência política, né? Se a gente for para ciências ambientais, é outra realidade, por exemplo. Aí o Norte, o Centro-Oeste, por exemplo, são bem mais centrais, né? Então, assim, o meu desejo é que mude isso. Tá? E eu acho que no longo prazo está mudando. O problema é que o Keynes falava, né? Não sei se tem economista aí. No longo prazo estaremos todos mortos, né? Então são os nossos filhos e netos que vão, digamos, fruir, né, disso, infelizmente. Professor, temos mais uma pergunta, que é do Felipe Ganancin. Ele pergunta sobre a sua opinião do impacto social da Universidade UFPR Litoral na rede de atores atuantes no litoral. Olha, gente, e aí é um problema científico, né? Porque uma coisa é o impacto efetivo, e isso é um objeto científico, né? A gente precisa de método para medir uma coisa dessa. Vamos ampliar a discussão para não ficar muito localizado. Quer dizer, qual é o impacto da instalação de um campus universitário numa região economicamente deprimida? No Nordeste e no Norte, por exemplo, vários campi foram abertos, aqui no Sul também. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é a percepção desse impacto pelos atores da região, que também é um objeto científico, mas aí não é um impacto efetivo, e sim é como as pessoas o percebem. Eu acho que são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu acho que a UFPR Litoral, por exemplo, que é o campus da Universidade Federal aqui no litoral do Paraná, teve um impacto enorme. Transformou a cidade. Eu mesmo fiz o levantamento dos indicadores aí para a gente ir nós fomos à praça, à rua, mostrar, né, com panfleto, etc. Outra coisa é você ter forças que vão dizer, não, isso é um bando de comunista, não sei o quê, não traz nada, que existe. Então, assim, até hoje eu não vi fazerem uma pesquisa efetiva de percepção do impacto, por exemplo, desta universidade lá no litoral, né? E eu acho que tem que fazer no país inteiro, porque o Brasil teve uma enorme expansão no ensino superior e nós precisamos saber, né,
houve algumas tentativas, inclusive de um cientista político que participou desse processo, que foi o Elgio Trindade, que foi o primeiro reitor da UNILA, né? Enfim, e é um professor da URGS, né? Já aposentado. Então, assim, onde uma universidade se instala, você tem uma transformação, por causa das externalidades, né? Você tem geração de emprego, você tem mercado imobiliário, várias coisas, e impactos negativos, né? Você pode ter um problema para as populações locais, mais gente chegando e assim por diante. Então, assim, fica muito no terreno da opinião, né? Os métodos estatísticos apurados na CPI, cara, eu estou vendo uma ou outra coisa lá, né? Mas o interessante, vou tentar fazer uma resposta mais genérica também, né? Que é assim, uma coisa é o uso da estatística para a gente produzir ciência, né? Outra coisa é o uso da estatística em outros campos. E a gente precisa, né, saber diferenciar isso. Tá? Eu acho que no caso da ciência política, nós vimos aqui que até revisões de literatura usam estatística. Então, digamos assim, o que eu penso, né? Eu penso que não é pergunta do espaço da estatística. É o espaço que vai ter quem não tiver estatística, quem não fizer estatística. Não sei se você concorda comigo. Como está ficando difícil transitar na ciência política quem não tem pelo menos um rudimento de estatística. Nem que seja para fazer, por exemplo, uma tabela de frequências adequada, um cruzamento entre variáveis mínimo que seja. Então, assim, eu não gosto de matemática. Gente, vocês não vão ser cobrados pela tabuada, né? Sabe fazer conta, não é isso. Até porque hoje em dia o computador ajuda, nós temos a interdisciplinaridade que eu falei e tal. Eu, por exemplo, me batia um pouco em matemática, né? Mas depois de velho, não tem o que fazer. Quando eu entrei, quando eu comecei a querer publicar, eu tive que ir para essa desgraça. E outra, eu fui trabalhar, né? Bom, claro, todo mundo vai trabalhar em um dado momento da vida, mas um emprego que eu arrumei ali no ano 2000, 2002, foi como pesquisador de uma pesquisa sobre empreendedorismo, vejam só. Uma coisa chamada GEM, que era Global Entrepreneurship Monitor. Era uma pesquisa que o Brasil participava e eram 40 países, com survey, com entrevista em profundidade. E aí era o meu trabalho. Então, assim, o que você faz com alguém, por exemplo, que sabe um monte de teoria? Né? E só isso. Eu sei que eu estou sendo um pouco taxativo, talvez, né? Mas eu não precisa gostar, gente. Pelo menos, no mínimo, ver lá um tutorial e pensar, puxa, eu tenho esses dados, o que eu faço com eles? O tutorialzinho já te ajuda. Nós temos gente do Maranhão aqui assistindo, eu estou vendo, né? Olha, gente, não tem saída. A nossa empregabilidade... Eu, por exemplo, como cientista social, eu tive 2 tipos de emprego. Eu tive emprego como docente, tanto de ensino médio quanto de ensino superior, e eu tive emprego como pesquisador, precisando usar estatística. E nós tínhamos estatísticos na equipe, mas quem redigia os relatórios era eu, né? Então eu tinha que ter um conhecimento mínimo, que era menor do que o de hoje, obviamente, para poder até ter uma interlocução com os caras, senão... Entenderam? Então é importante o Weber, o Marx, o Kagler, totalmente, são centrais, mas só com isso eu não conseguiria fazer as análises de que eu precisava lá, né? Então, isso é um pouco de opinião também, né? A maneira como eu me posiciono. O espaço da estatística, ele é total.
Então, nesse campo, no campo acadêmico da ciência política. Outros campos podem até ser menor, né? Sei lá. Mas só para fechar, né, isso. Eu acho que, por exemplo, se o jornalismo tivesse uma atenção maior a isso, a questão dos dados, da estatística, nós teríamos uma qualidade do jornalismo muito maior no Brasil. A gente vê muitos problemas relacionados a isso, né? Não sei se eu satisfiz você, Carol, com a pergunta. Tá? Mas era isso que eu tinha a dizer. Letícia, tem mais alguma questão? Professor, a gente tem um comentário da Mariana, não sei se o senhor conseguiu ver ali, mas ela está falando sobre a questão da pesquisa, né? Ela fala assim: tive no primeiro trabalho de conclusão dados distantes. Na pesquisa de campo, as pessoas tinham uma percepção mais condizente com a realidade, já que, embora tenha um vasto material legal, não era colocado em prática pelo gestor. O conflito entre o qualitativo e o quantitativo na ciência política devem divergir em casos como eleições, como conduzir a pesquisa quando o qualitativo e o quantitativo não apontam para o mesmo resultado? Excelente questão. Primeiro, a gente precisa ver, quer dizer, qual que era a tua hipótese, né? Qual que era a tua pergunta de pesquisa? Por quê? Porque, eventualmente, por exemplo, se os teus dados eram sobre a percepção, né, de uma determinada população em relação a determinado tema, aí nós temos uma questão, que o teu objeto é a percepção, a tua variável é percepção, e não o funcionamento efetivo de determinado fenômeno na realidade. Tá? Então você tem que ver se as diferentes técnicas que você está empregando estão coletando dados que respondem, tá, a mesma pergunta ou a perguntas diferentes. Porque às vezes a pergunta pode ser diferente. Vou tentar aqui fazer um exercício especulativo de deduzir o que você está, ou melhor, de fazer uma inferência a partir do que você está falando, né? Vamos imaginar que você quer justamente analisar as diferenças entre aquilo que um gestor, por exemplo, preconiza, né, para o funcionamento de uma política e para as expectativas de uma população. Está entendendo? Então, você tem um estudo comparativo entre as duas coisas, que são coisas... por quê? Porque você quer verificar em que grau, em que medida, essas percepções elas se aproximam, equivalem, ou elas elas são díspares. Tá? Então, assim, depende muito. Se o teu dado, por exemplo, se os teus dados quantitativos e qualitativos revelaram coisas completamente diferentes sobre o mesmíssimo objeto, é sinal de que há algum problema na coleta. Agora, se eles estão revelando coisas diferentes sobre objetos diferentes, sobre recortes diferentes, isso pode acontecer, especialmente se você quer comparar as duas coisas. Vou dar mais um exemplo, né? Uma coisa, por exemplo, é o que a lei pode preconizar, né? A regra e etc. Outra coisa é como as pessoas vivem a aplicação da lei. Tá? Notem que são objetos diferentes. Uma coisa é a lei, outra coisa digamos, é a imposição da lei, né? Vamos dizer que eu quero estudar isso. Tá? Eu quero estudar, por exemplo, como sei lá, eu defino que tal determinado comportamento é corrupção, por exemplo. Tipifico a corrupção. Significa que eu não vou mais ter corrupção no mundo real e etc? Não. Justamente isso que eu estou testando. Uma coisa é a lei, outra coisa são as práticas, né? Não sei se ficou claro, eu comecei a viajar um pouco aqui, confesso, né? Nesse exemplo. Outra coisa, é tanta coisa, gente.
Uma coisa, por exemplo, será que o governo Bolsonaro está agindo corretamente na pandemia? Bom, a gente pode, por exemplo, estipular parâmetros técnicos para testar isso. Indicadores, fazer comparações com outros países. Será que outros países, por exemplo, têm conseguido salvar mais vidas, evitar o contágio, etc. Isso é uma coisa. Aí a gente chega à conclusão de não, realmente o governo Bolsonaro não tem sido tão bem sucedido nisso. Isso não impede que a população, por uma porção de variáveis, intervém, né, elas podem, pode ser que essa população ela ache que não, o Bolsonaro está agindo certo, está assim, tá bacana, tal, e assim por diante. É claro, gente, que tendencialmente, né, numa perspectiva longitudinal, essas duas coisas se encontram, né? Essas coisas se encontram. Não sei se eu me fiz claro em relação a isso. Até a Mariana respondeu aqui falando que a percepção que ela quer trabalhar é do eleitor no litoral versus os mandatários oriundos de lá. Então, ela está para ilustrar a pergunta dela. São recortes diferentes, quer dizer, uma coisa é a percepção que o eleitor tem, as suas expectativas e assim por diante, que é uma questão aí de comportamento político, né, de cultura política, de opinião política e assim por diante. Outra coisa, por exemplo, é o perfil dos candidatos, de quem manda, são as ações desses caras e assim por diante. Notem que são recortes diferentes. O que você pode fazer num problema de pesquisa, numa pergunta, é juntar as duas coisas. Quer dizer, até que ponto, em que medida as percepções dos eleitores vão ao encontro, né, ou correspondem às ações dos governantes. Estou chutando aqui, tem que formular melhor, olhar o artigo lá do Ranulf, etc., e ver se a minha hipótese está bem formulada, né? Mas, enfim, é isso. O problema não está na coleta aí, né? O problema é o seguinte: vai haver diferenças entre as duas coisas, entre o que os governantes fazem e a percepção dos governados, né? Óbvio que vai. Quanto maior for essa diferença, pior a avaliação em geral dos governantes. Como é que você vai fazendo? E aí nós temos gente se encontrando aí, a Mariana, a Daniela. Se vocês puderem trocar figurinhas, seria uma coisa legal. Tá? Coloquem seus e-mails ali, vão lá no Face, que é para isso que serve rede social, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Se encontrar. Que queira falar aí, pode escrever, pode falar com o professor diretamente. Se não temos... O meu e-mail ali... Temos o e-mail do professor, temos o e-mail do PET também, caso alguém precise entrar em contato com a gente, é isso que eu estou colocando aqui. E queria agradecer quem ficou até o final aqui agora, e agradecer de novo ao professor pelo compartilhar o seu conhecimento com a gente, porque acho que para todo mundo que está em níveis diferentes aqui foi muito proveitoso. Então, agradecer muito e agradecer a todo mundo. E acho que é isso. Maravilha, Letícia. Daí só dá um tempinho, uns minutinhos para a turma anotar os e-mails aí, né, tal. Mas eu é que agradeço a oportunidade para vocês, né, gente? Eu acho que esses momentos são importantes, né? E eu estou sempre à disposição aí do PET, né, para